Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do momento que você esteja ouvindo este áudio, essa leitura, eu te desejo um excelente dia. Pessoal, chegamos na nossa terceira leitura, nosso terceiro livro, né? Finalmente vamos ler essa obra incrível do Gabriel Garcia Marques, o que chamaremos aqui de Gabo, e nós estamos aqui iniciando essa leitura, iniciando nosso primeiro conto do livro Os Doze Contos Peregrinos. E pessoal, antes de iniciarmos de fato essa leitura, eu quero deixar aqui alguns avisos, se você chegou aqui, agora, primeira coisa que eu preciso te falar é que esse daqui é um espaço diferente dos audiobooks profissionais. Aqui você não vai encontrar edições profissionais, cortes profissionais. Aqui você vai encontrar sim uma pessoa que ama leitura e que quer compartilhar com o mundo, histórias, livros incríveis narrados por mim. Também você vai ter engasgo, erros de pronúncia, emoções, comentários, muitos comentários. Então esse daqui é um espaço. Se você procura um audiobook profissional, esse daqui não é o lugar mais recomendado para você. Te recomendo achar um serviço aí, para que você ache audiobooks profissionais de verdade. Aqui nós vamos compartilhar leituras, comentar, se emocionar, tudo junto, tá bom? E olha, se você, conheceu esse mundo de audiobooks através desse podcast, eu quero te deixar recomendações muito importantes. E eu vou começar te recomendando, eh, os outros podcasts que estão fazendo leituras nesse projeto. Então, se você se interessa pelos livros de Gabriel Garcia Marques, se você chegou aqui por conta disso, eu vou te recomendar aqui e já te falar os outros livros que estão sendo lidos por esse grupo de podcasts, tá bom? São eles os seguintes: no podcast Pelé, do meu amigo Pedro, você vai encontrar relatos de um náufrago. No podcast Lendo com Amigos, da minha amiga Márcia, você vai encontrar do amor e outros demônios. A Lívia, lá do Palavras no Fone, está lendo A Revoada e ela já leu o livro 100 Anos de Solidão. A minha amiga Nívia, do Páginas Entrelaçadas, está fazendo a leitura do livro O Amor nos Tempos de Cólera. Desbravando a leitura, da minha amiga Carol, está lendo Incrível em agosto, nos vemos. E a dona Lê, do podcast desculpa gente, a Letícia do podcast Dona Lê, está fazendo a leitura de O Veneno da Madrugada. Esses são os podcasts que estão fazendo leituras, mas além deles nós temos vários outros que eu tenho uma colinha aqui para ler para vocês quem são esses outros, podcasts que fazem leituras aqui no no Spotify, tá bom? Então eu vou ler aqui, alguns vão ser repetidos, tá? Mas eu vou ler todos. São Meus Livros Falantes, Pelé, Leia Comigo Lu, Páginas Entrelaçadas, Sommelier da Biblioteca, Café com Leitura, Leitores Ocultos, Desbravando a Leitura, Dominique Leituras, Dona Lê, Lendo com Amigos, Lidos do Lucas, aqui, Palavras no Fone. Pessoal, esse são os podcasts que formam esse grupo aqui, em que a gente faz leituras juntas, como é esse desse projeto aqui do Gabo, e compartilhamos em um grupo do Telegram algumas leituras, conversamos, então, você vai estar dentro de um universo, digamos assim, de leituras compartilhadas e lidas aqui. Sem mais delongas, nós vamos iniciar hoje o livro 12 Contos Peregrinos, a partir do conto um. E como eu falei para vocês lá na apresentação, nós faremos, episódios a partir dos contos. Então você vai ver que no Spotify eles estarão listados como conto um, conto 2, conto 3. E eu também expliquei que eu não coloquei o título desses contos, porque alguns são muito grandes para o título lá no Spotify. Tá bom, pessoal? Então, sem mais delongas, vamos iniciar a nossa leitura. O conto um se chama Boa Viagem, Senhor Presidente. Vamos lá. Estava sentado num banco de madeira debaixo das folhas amarelas do parque solitário, contemplando os cisnes empoeirados com as mãos apoiadas no pomo de prata da bengala e pensando na morte. Quando veio a Genebra pela primeira vez, o lago era sereno e diáfano, e havia gaivotas mansas que se aproximavam para comer nas mãos, e mulheres de aluguel que pareciam fantasmas das 6 da tarde, com véus de organde e sombrinhas de seda.
Agora, a única mulher possível até a vista alcançada era uma vendedora de flores no embarcadouro deserto. Ele costumava crer que o tempo pudesse ter feito semelhantes estragos não apenas em sua vida, mas no mundo. Era um desconhecido a mais na cidade de desconhecidos ilustres. Estava de terno azul escuro, com listas brancas, colete de brocado e o chapéu duro dos magistrados aposentados. Tinha um bigode altivo de mosqueteiro, o cabelo azulado e abundante com ondulações românticas, as mãos de arpista com a aliança de viúvo no anular esquerdo, os olhos alegres. A única coisa que delatava o estado de sua saúde era o cansaço da pele. E ainda assim, aos 73 anos, continuava sendo de uma elegância clássica. Naquela manhã, no entanto, sentia-se a salvo de toda a vaidade. Os anos de glória e poder haviam ficado para trás, sem remédio, e agora só permaneciam os da morte. Havia voltado a Genebra depois de 2 guerras mundiais, em busca de uma resposta termitante para uma dor que os médicos de Martinica não conseguiram identificar. Havia previsto não mais do que 15 dias, mas já haviam se passado 6 semanas de exames extenuantes e resultados incertos. E ainda não se vislumbrava o final. Buscavam a dor no fígado, nos rins, no pâncreas, na próstata, onde menos estava. Isso até aquela quinta-feira indesejável, na qual o médico menos notório dos muitos que o havia visto chamou às 9 da manhã no pavilhão de neurologia. O consultório parecia uma cela de monges, e o médico era pequeno e lúgubre, e tinha a mão direita engessada por causa de uma fratura no polegar. Quando apagou a luz, apareceu na tela a radiografia iluminada de uma espinha dorsal que ele não reconheceu como sua, até que o médico apontou com uma varinha debaixo de sua cintura a união de 2 vértebras. Sua dor está aqui, disse a ele. Para ele, não era tão fácil. Sua dor era improvável e escorregadia, e às vezes parecia estar nas costelas direitas e às vezes no baixo ventre. Muitas vezes o surpreendia com uma agulhada instantânea na virilha. O médico escutou com suspenso e com a varinha imóvel na tela. Por isso nos despistou durante tanto tempo, disse. Mas agora sabemos que está aqui. Depois colocou o indicador na fronte e foi categórico. Embora a rigor, senhor presidente, sua dor esteja aqui. Seu estilo clínico era tão dramático que a sentença final parecia benévola. O presidente tinha que se submeter a uma operação arriscada e inevitável. Perguntou qual era a margem do risco, e o velho doutor envolveu numa luz de incerteza. Não podemos dizer com segurança, disse. Até pouco tempo, explicou, os riscos de acidentes fatais eram grandes, e mais ainda os de diferentes paralisias em diversos graus. Mas com os avanços médicos das 2 guerras, esses temores eram coisas do passado. Vá tranquilo, concluiu. Prepare bem suas coisas e nos avise. Mas não se esqueça que quanto antes melhor. Não era uma boa manhã para digerir essa má notícia, e menos ainda a intempere. Havia saído muito cedo do hotel sem abrigo, porque viu um sol radiante pela janela, e havia ido com passos contados do Chemin du Beau Soleil, onde estava o hospital, até se sentiu. Espera aí, gente, eu acho que passou uma página aqui. Passei. Desculpa. Vou voltar aqui para a gente engatar. Sem abrigo, reviu um sol radiante pela janela e havia ido com seus passos contados do Chemin du Beau Soleil, onde estava o hospital, até o refúgio dos namorados furtivos do Parque Inglês. Estava ali fazia mais de uma hora, sempre pensando na morte quando começou o outono. O lago encrespou-se como um oceano embravecido, e um vento de desordem espantou as gaivotas e arrasou com as últimas folhas. O presidente se levantou e, em vez de comprar na florista, arrancou uma margarida dos canteiros públicos e colocou-a na lapela. A florista o surpreendeu. Essas flores não são de Deus, senhor, disse contrariadas. São da prefeitura. Ele não deu atenção. Afastou-se com passos ligeiros, empunhando a bengala pelo meio, fazendo-a girar de vez em quando com o ar um tanto libertino. Na ponte de Mont Blanc estavam, a toda pressa, tirando as bandeiras da Confederação enlouquecidas pela ventania.
e o esbelto chafariz coberto de espuma apagou-se antes do tempo. O presidente não reconheceu sua cafeteria de sempre sob o embarcador, porque haviam retirado todo o verde do terraço e as varandas floridas do verão acabavam de ser fechadas. No salão, os lustres estavam acesos em pleno dia e o quarteto de cordas tocava um Mozart premonitório. O presidente apanhou no balcão o jornal da pilha reservado aos clientes, pendurou o chapéu e a bengala no cabide, pôs os óculos com a armação de ouro para ler na mesa mais afastada. E só então tomou consciência de que havia chegado o outono. Começou a ler pela página internacional, onde encontrava muito de vez em quando alguma notícia das Américas. E continuou lendo de trás para diante até que a garçonete levou sua garrafa diária de água de Evian. Há mais de 30 anos havia renunciado ao hábito do café por imposição de seus médicos, mas dissera: se alguma vez tiver certeza de que vou morrer, tornarei a tomar café. Talvez a hora tivesse chegado. Traga também um café, pediu num francês perfeito, e explicou sem reparar no duplo sentido. A italiana, desses que levantam o morro. Tomou sem açúcar, devagar, e depois colocou a xícara de boca para baixo, para que o sedimento do café, após tantos anos, tivesse tempo de escrever seu destino. O sabor recuperado redimiu por um instante de seu mau pensamento. Um instante depois, como parte do mesmo sortilégio, sentiu que alguém olhava para ele. Então, passou as páginas com um gesto casual, olhou para cima dos óculos e viu o homem pálido e com a barba por fazer, com um boné esportivo e uma jaqueta de couro com forro de ovelha, que afastou o olhar no mesmo instante para não tropeçar com o dele. Sua cara era familiar. Haviam se cruzado várias vezes no vestíbulo do hospital. Haviam tornado a vê-lo num dia qualquer numa motoneta pela promenade do lac, enquanto contemplava os cisnes, mas nunca se sentiu reconhecido. Não descartou, em todo caso, a possibilidade de ser outra das tantas fantasias persecutórias do exílio. Gente, aqui eu vou fazer meu primeiro comentário. A gente já leu aqui umas 4 páginas. Gente, esse livro é muito diferente do livro que eu tentei ler do Gabriel Garcia Marques, que foi Cem Anos de Solidão. Eu até cheguei a comentar em outra leitura, que eu vou tentar novamente ler o Cem Anos de Solidão com a minha amiga lá que está fazendo a leitura. E eu já tô sentindo uma diferença absurda do estilo de escrita mesmo. Era de se esperar, né, porque aqui é muito diferente. A ideia aqui é muito diferente da ideia de Cem Anos de Solidão, né. Luciano de Solidão, ele é totalmente ali sobre não, desculpa gente. Ele é totalmente escrito de uma forma fantasiosa, então é muito diferente. Terminou o jornal sem pressa, flutuando nos selos suntuosos de Brahms, até que a dor mais forte, que é a analgia da música, então olhou o reloginho de ouro que usava pendurado numa corrente no bolso do colete, e tomou as 2 pílulas calmantes do meio-dia, com o último gole da água de Evian. Antes de tirar os óculos, decifrou seu destino ao assentamento do café e sentiu um estremecimento glacial. Ali estava a incerteza. Finalmente pagou a conta com uma gorjeta estreita, apanhou o chapéu e a bengala no cabide e saiu para a rua sem olhar o homem que olhava para ele. Afastou-se com seu andar festivo, beirando os canteiros de flores despedaçadas pelo vento, e acreditou-se liberado do feitiço. Mas de repente sentiu passos atrás dos seus. Deteve-se ao dobrar uma esquina e deu meia volta. O homem que o seguia teve que parar em seco para não tropeçar com ele, e olhou-o assustado, a menos de 2 palmos de seus olhos. Senhor presidente", murmurou, "diga a quem estiver pagando a você que não tenha ilusões", disse o presidente sem perder o sorriso ou o encanto da voz. "Minha saúde está perfeita. Ninguém melhor que eu parece saber disso", disse o homem, humilhado pela carga de dignidade que lhe caiu em cima. "Trabalho no hospital". A dicção e a cadência, e ainda sua timidez, eram de um caribenho puro. "Não me diga que é médico", disse o presidente. "Quem me dera, senhor", disse o homem. "Sou chofer de ambulância". "Sinto muito", disse o presidente, convencido de seu erro. "É um trabalho duro, não tanto quanto o seu".
senhor. Ele olhou sem reservas, apoiou-se na bengala com as 2 mãos, perguntou-lhe com interesse real: "De onde o senhor é?" "Do Caribe." "Já percebi", disse o presidente. "Mas de que país?" "Do mesmo que o senhor, presidente", disse o homem e estendeu-lhe a mão. "Meu nome é Romero Ray." O presidente interrompeu, surpreso, sem soltar sua mão. "Caramba!" disse. "Que bom nome." Homero relaxou. "E tem mais", disse. "Homero, rei de La Casa." Uma punhalada invernal surpreendeu os indefesos na metade da rua. O presidente estremeceu até os ossos e compreendeu que não poderia caminhar sem abrigo os 2 quarteirões que faltavam até a pensão dos pobres, onde costumava comer. "Já almoçou?" perguntou a Homero. "Não almoço nunca", disse Homero. Como uma vez só de noite na minha casa." "Faça uma exceção hoje", disse com todos os seus encantos à flor da pele. "Eu convido." Pegou-o pelo braço e levou até o restaurante em frente, com o nome dourado no topo: Le Buffet Coronet. O interior era estreito e cálido, e não parecia haver nenhum lugar livre. Homero Ray, surpreso por ninguém conhecer o presidente, continuou até o fundo do salão para pedir ajuda. "É presidente em exercício?" perguntou o dono. "Não", disse Homero, derrubado. O dono soltou um sorriso de aprovação. "Para esses", disse, "tenho sempre uma mesa especial." Levou-os a um lugar afastado no fundo do salão, onde podiam falar à vontade. O presidente agradeceu. "Nem todos reconhecem como o senhor a dignidade do exílio", disse. A especialidade da casa eram costelas de boi na brasa. O presidente e seu convidado olharam em volta e viram nas outras mesas os grandes pedaços assados com uma beirada de gordura tenra. "É uma carne magnífica", murmurou o presidente, "mas para mim é proibida." Fixou em Homero um olhar travesso e mudou de tom. "Na verdade, me proibiram tudo. O café também", disse Homero, "e mesmo assim tomou." "Você notou?" disse o presidente. "Mas hoje foi uma exceção num dia excepcional." A exceção daquele dia não foi só o café. Também encomendou uma costela de boi na brasa e uma salada de legumes frescos sem outro tempero além de um jorro de azeite de oliva. Seu convidado pediu a mesma coisa, mas meia garrafa de vinho tinto. Enquanto esperavam a carne, Homero tirou do bolso da jaqueta uma carteira sem dinheiro e com muitos papéis, e mostrou ao presidente uma foto desbotada. Ele se reconheceu em mangas de camisa, com vários quilos a menos, e o cabelo e o bigode de um negro intenso. No meio de um tumulto de jovens que havia se empinado para sobressair, de um só olhar, reconheceu o lugar. Reconheceu os emblemas de uma campanha eleitoral maçante. Reconheceu a data ingrata. "Que barbaridade", murmurou. "Sempre disse que a gente envelhece mais rápido nos retratos do que na vida real." E devolveu a foto a um gesto de último ato. "Lembro-me muito bem", disse. "Foi há milhares de anos na arena de galos de briga de San Cristóbal de las Casas. É a minha cidade", disse Homero, e, a, e apostou a si mesmo no grupo. "Este sou eu." Ah, e apontou a si mesmo no grupo. "Esse sou eu." O presidente reconheceu. "Você era uma criança." "Quase", disse Homero. "Estive com o senhor em toda a campanha do Sul como dirigente das brigadas universitárias." O presidente antecipou-se à recriminação. "Eu, é claro, nem ao menos os reparava no senhor", disse. "Ao contrário, era muito gentil conosco", disse Homero. "Mas éramos tantos que não é possível que o senhor se lembre." "E depois?" "Quem melhor que o senhor para saber?" disse Homero. "Depois do golpe militar, o milagre é estarmos nós dois aqui, prontos para comer meio boi. Não foram muitos que tiveram a mesma sorte." Nesse momento chegaram os pratos. O presidente pôs o guardanapo no pescoço como um babador de criança, e não foi insensível à calada surpresa do convidado. "Se não fizer isso, perco uma gravata por refeição", disse. Antes de começar, provou o ponto da carne, aprovou com um gesto satisfeito, e voltou ao tema. "O que não entendo", disse, "é por que não me procurou antes de maneira aberta, em vez de me seguir feito um sabujo?" Então Homero contou-lhe o que havia reconhecido desde que o viu entrar no hospital por uma porta reservada para casos muito especiais. Era pleno verão, e ele estava com um terno completo de linho branco das Antilhas, com sapatos combinados em branco e negro, a margarida na lapela e a formosa cabeleira alvoroçada pelo vento. Homero verificou que ele estava sozinho em Genebra,
sem a ajuda de ninguém, pois conhecia de cor a cidade onde havia terminado seus estudos de direito. A direção do hospital, por solicitação sua, tomou as determinações internas para assegurar o sigilo absoluto. Naquela mesma noite, Homero combinou. Desculpa, pessoal, ou seja aí inesperado. Vamos lá. Naquela mesma noite, Homero combinou com sua mulher fazer contato com ele. No entanto, o havia seguido por 5 semanas buscando uma ocasião propícia. E talvez não tivesse sido capaz de cumprimentá-lo se ele não o tivesse enfrentado. Fico feliz de ter feito isso, disse o presidente. Embora na verdade não me incomode nem um pouco estar sozinho. Não é justo. Por quê? Perguntou-lhe o presidente com sinceridade. A maior vitória da minha vida foi conseguir que me esqueçam. Nós lembramos do Senhor mais do que o Senhor imagina, disse Homero sem dissimular sua emoção. É uma alegria vê-lo assim, saudável e jovem. No entanto, disse ele sem dramatismo, tudo indica que morrerei em pouco tempo. Suas possibilidades de se recuperar são muito altas, disse Homero. O presidente deu um salto de surpresa, mas não perdeu a graça. Opa! Exclamou. Será que na bela Suíça foi abolido o sigilo médico? Em nenhum hospital do mundo existem segredos para um chofer de ambulância, disse Homero. Pois o que eu sei, fiquei sabendo apenas 2 horas e pela boca do único que deveria estar sabendo. Seja como for, o senhor não morrerá em vão, disse Homero. Alguém irá colocá-lo no lugar que lhe corresponde como grande exemplo de dignidade. O presidente fingiu um assombro cômico. Obrigado por me prevenir, disse. Comia como fazia tudo, devagar e com grande esmero. Enquanto isso, olhava para Homero direto nos olhos, de maneira que este tinha a impressão de ver o que ele pensava. Após uma longa conversa de evocações nostálgicas, deu um sorriso maligno. Havia decidido não me preocupar com o cadáver, disse. Mas agora vejo que devo tomar certas preocupações de romance policial para que ninguém o encontre. Vai ser inútil, me Homero. No hospital não existem mistérios que durem mais que uma hora. Quando terminaram o café, o presidente leu a fundo o fundo da sua xícara e tornou a estremecer. A mensagem era a mesma, no entanto, sua expressão não se alterou. Pagou a conta em dinheiro, mas antes verificou a soma várias vezes. Contou várias vezes o dinheiro com um cuidado excessivo e deixou uma gorjeta que só mereceu um resmungo do garçom. Desculpa, pessoal, dei uma pausa aqui porque eu achei que ia tossir. Que engraçado, né, esse resmungo do garçom, fiquei imaginando ele olhando pro dinheiro e fazendo tipo vamos lá. "Foi um prazer", concluiu ao se despedir de Homero. "Não tenho data para a operação e nem mesmo decidi se vou ou não operar. Mas se tudo der certo, tornaremos a nos encontrar. E por que não antes?" Disse Homero. "Lázara, minha mulher, é cozinheira de ricos. Ninguém prepara o arroz com camarões melhor que ela. Gostaríamos de tê-la em casa em uma noite dessas. Fui proibido de comer mariscos. Mas vou com muito prazer", disse. "É só dizer quanto. Quinta-feira é meu dia de folga", disse Homero. "Preciso de um café, pessoal." Vou ter que dar uma pausa aqui. Vamos lá. "Perfeito", disse o presidente. "Quinta às 7 da noite, estou em sua casa. Será um prazer. Passarei para buscá-lo", disse Homero. "Hotelier Dames, 14, Rue da Indústria, atrás da estação, certo?" "Certo", disse o presidente, e levantou-se mais encantado do que nunca. "Pelo que estou vendo, sabe até o número do meu sapato." "Claro, senhor", disse Homero divertido. 41. 41. O que o Homero não contou ao presidente, mas continuou contando durante anos para quem quisesse ouvir, foi que seu propósito inicial não era tão inocente. Como outros choferes de ambulância, tinha acordos com empresas funerárias e companhias de seguro para vender serviços dentro do próprio hospital, sobretudo a pacientes estrangeiros de escassos recursos. Eram lucros mínimos e, além disso, era preciso reparti-los com outros empregados que passavam de mão em mão os relatórios secretos sobre os doentes graves. Mas era um bom consolo para um desterrado sem porvir que subsistia a duras penas com sua mulher e seus 2 filhos com um salário ridículo. Lázara Davis, sua mulher, foi mais realista. Era uma mulata fina de San Juan de Puerto Rico, miúda e maciça, da cor do caramelo em repouso e com os olhos de cadela brava que combinavam muito bem com sua maneira de ser. Haviam se conhecido nos serviços de caridade do hospital, onde ela trabalhava como ajudante de tudo, depois que um agiota de seu país, que a havia levado como babá, deixou à deriva em Genebra.
Haviam se casado pelo ritual católico, embora ela fosse princesa ioruba, e viviam num sala e 2 quartos no oitavo andar, sem elevador, de um edifício de imigrantes africanos. Tinha uma menina de 9 anos, Bárbara, e um menino de 7, Lázaro, com alguns indícios menores de retardamento mental. Lázara Davis era inteligente e de mau humor, mas de entranhas ternas. Considerava-se a si mesmo como uma touro pura e tinha uma fé cega em seus angúrios astrais. No entanto, nunca pôde cumprir o sonho de ganhar a vida como astróloga de milionários. Em compensação, contribuía em casa com recursos ocasionais e às vezes importantes, preparando jantares para senhoras ricas que se exibiam a seus convidados, fazendo crer que eram elas as autoras dos excitantes pratos antilhanos. Homero, por sua vez, era tímido de solenidade e não dava para nada além do pouco que fazia. Mas Lázara não concebia a vida sem ele pela inocência de seu coração e o calibre da sua arma. Tinham dado certo, mas os anos vinham cada vez mais duros e as crianças cresciam. Pelos tempos em que o presidente chegou, havia começado a bicar suas economias de 5 anos. De maneira que, quando Homero Ray o descobriu entre os doentes incógnitos do hospital, mergulharam em ilusões. Beber um café aqui, te parei. Não sabiam direito o que iriam pedir, nem com que direito. No primeiro momento, haviam pensado em vender-lhe um funeral completo, inclusive a embalsamação e a repatriação. Mas pouco a pouco foram percebendo que a morte não parecia tão iminente quanto a princípio. No dia do almoço já estavam atordoados pelas dúvidas. Na verdade, Homero não tinha sido dirigente das brigadas universitárias, nem nada parecido. E a única vez em que participou da campanha eleitoral foi quando fizeram a foto que haviam encontrado por milagre no furundo do guarda-roupa. Mas seu fervor era verdadeiro. Era verdade também que precisou fugir do país por sua participação de resistência nas ruas contra o golpe militar. Embora a única razão para continuar vivendo em Genebra depois de tantos anos fosse a sua pobreza de espírito. Portanto, uma mentira a mais ou a menos não devia ser um obstáculo para ganhar o favor do presidente. A primeira surpresa de ambos foi que o desterrado ilustre morasse num hotel de quarta categoria no bairro triste de Lagrotte, entre imigrantes asiáticos e mariposas da noite, e que comesse sozinho nas pensões de pobres, quando Genebra estava cheia de resistências dignas para político em desgraça. Homero havia visto repetir dia após dia os atos daquele dia. Havia acompanhando de vista e às vezes numa distância menos que prudente. Em seus passeios noturnos entre os muros lúgubres e os lampiões amarelos da cidade velha, havia visto o presidente absurdo durante horas diante da estátua de Calvino. Havia subido atrás dele passo a passo a escadaria de pedra, sufocado pelo perfume ardente dos jardins, para contemplar os lentos entardeceres do verão do alto de Bourg-le-Fort. Certa noite, viu debaixo da primeira garoa, sem abrigo ou guarda-chuva, fazendo fila com os estudantes para concerto de Rubinstein. Não sei como não pegou uma pneumonia, disse depois para a mulher. No sábado anterior, quando o tempo começou a mudar, o havia visto comprando um abrigo de outono com uma gola de falso visor, mas não nas lojas luminosas de Rue de Rosny, onde compravam os emires fugitivos, e sim no mercado de pulgas. "Então não há nada a ser feito", exclamou Lázaro quando Romero contou tudo isso. "É um avarento de merda, capaz de se fazer enterrar pela beneficência na vala comum. Nunca vamos tirar nada dele." "Vai ver, pobre de verdade", disse Homero, "depois de tantos anos sem emprego." "Ai, Moreno, uma coisa é ser peixes com ascendente em peixes, e outra coisa é ser idiota", disse Lázaro. "Todo mundo sabe que se mandou com o ouro do governo e que é o exilado mais rico da Martinica. Homero, que era 10 anos mais velho, havia crescido impressionado com a notícia de que o presidente estudara em Genebra, trabalhando como pedreiro.
Lázara, porém, havia sido criada entre os escândalos da imprensa inimiga, magnificados numa casa de inimigos, onde foi babá desde menina. Portanto, na noite em que Homero chegou sufocado de júbilo porque havia almoçado com o presidente, para ela não foi suficiente o argumento de que havia sido convidado para um restaurante caro. Aborreceu-se com Homero por ele não ter pedido nada do muito que haviam sonhado, de bolsas de estudo para as crianças até um emprego melhor no hospital. Pareceu-lhe uma confirmação de suas suspeitas. A decisão de que jogassem o seu cadáver aos urubus em vez de gastar seus francos num enterro digno e numa repatriação gloriosa. Mas a gota que transbordou o copo foi a notícia que Homero reservou para o final, de que havia convidado o presidente para comer arroz de camarões na quinta-feira à noite. Só faltava essa, gritou Lázara, que ele morra aqui envenenado com camarões de lata e a gente acabe tendo de enterrá-lo com as economias das crianças. O que enfim determinou sua conduta foi o peso de sua lealdade conjugal. Teve que pedir emprestados a uma vizinha 3 jogos de talheres de alpaca e uma saleira de vidro, e a outra uma cafeteira elétrica, e a outra uma toalha bordada e um jogo chinês para o café. Trocou as cortinas velhas pelas novas, que eles só usavam em dia de festa, e tirou o forro dos móveis. Passou um dia inteiro esfregando o chão, sacudindo o pó, mudando coisas de lugar, até que conseguiu o contrário do que para eles teria sido mais conveniente, que era comover o convidado com o decoro de sua pobreza. Na quinta-feira à noite, depois que se refez do sufoco dos 8 andares, o presidente apareceu na porta com um novo abrigo velho e o chapéu melão de outro tempo, e com uma única rosa para Lázaro. Ela se impressionou com sua formosura viril e suas maneiras de príncipe, mas acima de tudo viu como esperava, falso e rapinante. Pareceu-lhe impertinente, porque ela havia cozinhado com todas as janelas abertas para evitar que o vapor dos camarões impregnasse a casa. E a primeira coisa que ele fez ao entrar foi respirar fundo, como num êxtase súbito, e exclamar com os olhos fechados e braços abertos: "Ah, o cheiro do nosso mar!" Pareceu-lhe mais avarento que nunca por levar uma única rosa, sem nunca rou sem dúvida, roubada nos jardins públicos. Pareceu-lhe insolente, pelo desdém com que olhou os recortes de jornais sobre suas glórias presidenciais e as galhardetes e bandeirolas da campanha que Homero havia pregado com tanto candor na parede da sala. Achou-o duro de coração porque nem cumprimentou Bárbara e Lázaro, que tinham feito um presente para ele, e durante o jantar mencionou 2 coisas que não conseguia suportar: os cães e as crianças. No entanto, seu sentido carimbenho de hospitalidade se impôs sobre seus preconceitos. Havia vestido a túnica africana de suas noites de festa e seus colares e pulseiras de candomblé, e não fez durante o jantar um único gesto, nem disse uma palavra de sobra. Foi mais que impecável, perfeita. Na verdade, o arroz de camarões, não estava entre as virtudes da sua cozinha, mas foi feito com os melhores desejos e saiu muito bom. O presidente serviu-se 2 vezes sem medir elogios. Encantou-se com as fatias fritas de banana madura e a salada de abacate. Embora não tenha compartilhado as nostalgias, Lázara Lázara conformou-se com escutar até a sobremesa, quando Homero encalhou sem nenhum motivo no beco sem saída da existência de Deus. "Eu sim, acredito que existe", disse o presidente, "mas não tem nada a ver com os seres humanos. Cuida de coisas muito maiores." "Eu só acredito nos astros", disse Lázaro, e sondou a reação do presidente. "Que dia o senhor nasceu?" "11 de março." "Tinha que ser", disse Lázaro, com um sobressalto triunfal e perguntou com bons modos: "Não é demais 2 peixes numa mesma mesa?" Os homens continuavam falando de Deus quando ela foi para a cozinha preparar o café. Havia recolhido os pratos e travessas e ansiava, no fundo da alma, que a noite acabasse bem. De regresso à sala com o café, deu de encontro com uma frase solta pelo presidente que a deixou atônita. "Não tenha dúvida, meu querido amigo. A pior coisa que aconteceu ao nosso pobre país é que eu tenha sido presidente." Homero viu Lázara na porta com as xícaras chinesas e a cafeteira emprestada, e achou que ela ia desmaiar.
Também o presidente reparou nela. Não me olhe assim, senhora, disse de modo afável. Estou falando com o coração. Nossa, esse bocejo forte agora. E depois, voltando-se para Homero, terminou. Pelo menos estou pagando caro pela minha insensatez. Lázara serviu o café, apagou o lustre que estava bem em cima da mesa e cuja luz inclemente estorvava a conversa e a sala ficou numa penumbra íntima. Pela primeira vez se interessou pelo convidado, cuja graça não conseguia dissimular sua tristeza. A curiosidade de Lázaro aumentou quando ele terminou o café e virou a xícara de boca para baixo para que a borra repousasse. Nossa, a segunda vez que ele faz isso, né, gente? O presidente contou a eles, depois da sobremesa, que havia escolhido a ilha de Martinica para seu desterro, pela amizade com o poeta Aimé Césaire, que naquela época acabava de publicar seu Carré d'un retour ao pays natal, e prestou-lhe ajuda para começar uma nova vida. Com o que lhe restava da herança da esposa, compraram uma casa de madeiras nobres, nas colinas de Fort-de-France, com telas de arame nas janelas e uma varanda de mar cheia de flores primitivas, onde era um gozo dormir com o alvoroço dos grilos e a brisa de melado e rum de cana dos trapis. Ficou ali com a esposa, 14 anos mais velha que ele e doente desde seu parto único, entrincheirado contra o destino na releitura viciosa de seus clássicos latinos em latim e com a convicção de que aquele era o ato final de sua vida. Durante anos, precisou resistir às tentações de todo tipo de aventura. Seus partidários derrotados lhe propõem. Mas nunca tornei a abrir uma carta, disse. Nunca, desde que descobri que até as mais urgentes eram menos urgentes, uma semana depois, e que 2 meses depois não se lembrava delas nem mesmo quem as havia escrito. Olhou para Lázaro à meia luz quando ela acendeu um cigarro e tirou da mulher com um movimento ávido dos dedos. Deu uma tragada profunda e reteve a fumaça na garganta. Lázara, surpreendida, apanhou o maço e os fósforos para acender outro, mas ele devolveu-lhe o cigarro aceso. A senhora fuma com tanto gosto que não pude resistir à tentação, disse ele, mas teve que soltar a fumaça porque sofreu um princípio de tosse. Abandonei o vício há muitos anos, mas ele não me abandonou, disse. Algumas vezes conseguiu me vencer, como agora. A tosse deu-lhe 2 ou 3 sacudidas. A dor voltou. O presidente olhou as horas no reloginho de bolso e tomou as 2 pílulas da noite. Depois sondou o fundo da xícara, nada havia mudado, mas daquela vez não estremeceu. Alguns de meus antigos partidários foram presidentes depois de mim, disse. Saiago, disse Romero. Saiago e outros, disse ele. Todos, como eu, usurpando uma honra que não merecíamos com um ofício que não sabíamos fazer. Nossa, que palavra, frase profunda. Alguns perseguem só o poder, mas a maioria busca ainda menos que isso, o emprego. Lázaro se excrepou. O senhor sabe o que dizem do senhor? Perguntou. Homero, alarmado, interveio. Tudo mentira e não tem. Disse o presidente com uma calma celestial. Tratando-se de um presidente, as piores ignomínias podem ser as duas coisas ao mesmo tempo: verdade e mentira. Havia vivido na Martinica todos os dias do exílio, sem outro contato com o exterior que as poucas notícias do jornal oficial, sustentando-se com as aulas de espanhol e latim no liceu oficial e com as traduções que às vezes Aimé Cesaré encomendava, o calor era insuportável em agosto. E ele ficava na rede até o meio-dia, lendo ao arrulho do ventilador no teto do dormitório. Sua mulher cuidava dos pássaros que criava soltos mesmo nas horas de mais calor, protegendo-se do sol com um chapéu de palha de abas grandes, adornado de morangos artificiais e flores de organdi. Mas, quando o calor diminuía, era bom tomar a fresca na varanda, ele com a vista fixa no mar até que chegavam as trevas, e ela em sua cadeira de balanço de vinho, com um chapéu de aba quebrada e as bijuterias em todos os dedos, vendo passar os navios do mundo. Esse vai para Puerto Santo, dizia ela. Esse quase nem pode andar com a carga de banana ouro de Puerto Santo, dizia, pois achava impossível que passasse um barco que não fosse de sua terra.
Ele bancava o surdo, embora no fim ela tinha conseguido esquecer melhor que ele, porque ficou sem memória. Permaneciam assim até que terminavam os crepúsculos fragorosos, e tinham que se refugiar na casa derrotados pelos mosquitos. Um daqueles tantos agostos, eh ih, gente, eu me perdi, espera aí. Num daqueles tantos agostos, enquanto lia o jornal na varanda, o presidente deu um salto de assunto. "Caramba!", disse. "Morri no Estoril". Sua esposa, levitando no torpo, espantou-se com a notícia. Eram 6 linhas na quinta página do jornal que era impresso na virada da esquina, onde publicavam suas traduções ocasionais, e cujo diretor passava para visitá-lo de vez em quando. E agora dizia que tinha morrido no Estoril de Lisboa, balneário e abrigo da decadência europeia, onde nunca havia estado, e talvez o único lugar do mundo onde não era querido morrer. A esposa morreu de verdade um ano depois, atormentada pela última lembrança que lhe restava para aquele instante, a do filho único que havia participado na derrubada do pai, e foi fuzilado mais tarde por seus próprios cúmplices. O presidente suspirou. "Somos assim e nada poderá redimir-nos", disse. "Um continente concebido pela merda do mundo inteiro, sem um instante de amor. Filhos de raptos, violações, de tratos infames, de enganos, de inimigos com inimigos." Enfrentou os olhos africanos de Lázaro, que o examinavam sem piedade. Tentou amansá-la com sua lábia de velho professor. A palavra mestiçagem significa misturar as lágrimas com o sangue que corre. O que se pode esperar de semelhante beberagem? Lázaro cravou em seu lugar com um silêncio de morte, mas conseguiu superar-se pouco antes da meia-noite e despediu-se dele com um beijo formal. O presidente se opôs a que Homero o acompanhasse ao hotel, mas não pôde impedir a conse que ajudasse a conseguir um táxi, de volta para casa. De volta para casa, Homero encontrou a mulher desfeita em fúria. "Esse é o presidente mais bem derrubado do mundo", disse ela, "um tremendo filho da mãe." Apesar dos esforços que Homero fez para tranquilizar gente, apesar dos esforços que Homero fez para tranquilizá-la, passaram em claro a noite terrível. Lázara reconhecia que era um dos homens mais belos que havia visto, com um poder de sedução devastador e uma virilidade de reprodutor. Do jeito que estava, velho e ferrado, ainda deve ser um tigre na cama, disse, mas achava que havia desperdiçado esses dons de Deus a serviço do fingimento. Não podia suportar seus alardes por ter sido o pior presidente do seu país, nem seu jeito de asceta, pois estava convencida de que era dono de metade das usinas de açúcar da Martinica, nem a hipocrisia de seu desdém pelo poder. Se era evidente que daria tudo para voltar, nem que fosse por um minuto, à presidência para mandar seus inimigos comer pó. E tudo isso, concluiu, só para nos ter rendido aos seus pés. "O que ele pode ganhar com isso?", perguntou Homero. "Nada", disse ela. "Acontece que a vaidade é um vício que não se sacia com nada." Era tanta sua fúria que Homero não conseguiu aguentá-la na cama e foi terminar a noite enrolado num cobertor no divã da sala. Lázara levantou-se também de madrugada, nua de corpo inteiro, porque costumava dormir e ficar em casa, e falando sozinha no monólogo de uma corda só. Num instante apagou da memória da humanidade qualquer rastro do jantar indesejável. Devolveu ao amanhecer as coisas emprestadas, mudou as cortinas novas pelas velhas e pôs os móveis em seu lugar, até que a casa voltou a ser tão pobre e decente como havia sido até a noite anterior. Finalmente, arrancou os recortes de jornal, os retratos, as bandeirolas e gualhardetes de campanha abominável. Jogou tudo na lata do lixo com um grito final: "Vá se ferrar!" Uma semana depois do jantar, Homero encontrou o presidente esperando por ele na saída do hospital, com a súplica de que o acompanhasse até o seu hotel. Viram os 3 andares empinados até uma água furtada com uma única claraboia que dava para um céu de cinzas e atravessava por uma corda com roupa para secar. Havia além disso uma cama de casal que ocupava metade do espaço, uma cadeira simples, uma bacia e um bidê portátil, e um guarda-roupa de pobre com um espelho nublado. O
presidente reparou na impressão de Homero. É o mesmo cubículo onde vivi meus anos de estudante, disse como se desculpa. Esse veio com forte defesa. Tirou de um pequeno saco de veludo e espalhou sobre a cama o saldo final de seus recursos. Várias pulseiras de couro com diferentes adornos de pedras preciosas, um colar de pérola de 3 voltas e outros 2 de ouro e pedras preciosas. 3 correntes de ouro com medalhas de santos e um par de brincos de ouro com esmeralda. Outro com diamantes e outro com rubis. 3 relicários. 11 anéis com todo tipo de pedras preciosas e um diadema de brilhantes que podia ter sido de uma rainha. Depois tirou um estojo diferente, 3 pares de abotoaduras de prata e 2 de couro com seus correspondentes prendedores de gravata, e um relógio de bolso folheado em ouro branco. Finalmente tirou de uma caixa de sapatos suas 6 peraí, condecorações, 2 de ouro, uma de prata e o resto de pura sucata. "É tudo que me resta da vida", disse. Não tinha outra alternativa a não ser vender tudo para completar os gastos médicos. Desejava que Homero fizesse o favor com o maior sigilo. No entanto, Homero não se sentiu capaz de ajudá-lo se não dissesse se não tivesse as notas fiscais em ré. Espera aí, gente, rapidinho. Estava vendo aqui quantas páginas. O presidente lhe explicou que era prendas de sua esposa herdada de uma avó colonial, por sua vez havia herdado um pacote de ações de minas de ouro da Colômbia. O relógio, as abotoaduras e os prendedores de gravata eram dele. As condecorações, claro, não tinham sido de ninguém antes. "Não acredito que ninguém tenha notas fiscais de coisas como essas", disse. Homero foi inflexível. "Nesse caso", gente, eu acho que eu falei a fala anterior errado, vou repetir só por via das dúvidas. "Não acredito que alguém tenha notas fiscais de coisas como essas", disse. Homero foi inflexível. "Nesse caso", refletiu o presidente, "não tenho não tenho outro remédio a não se mostrar minha cara." Começou a recolher as joias com uma calma calculada. "Peço que me perdoe, meu querido Homero, mas é o que não há pior pobreza que a de um presidente pobre", disse. "Até sobreviver parece indigno." Nesse instante, Homero viu com o coração e se rendeu. Naquela noite, Lázara voltou tarde para casa. Da porta viu as joias radiantes debaixo da luz de mercúrio da sala e foi como se tivesse visto um escorpião em sua cama. "Não seja imbecil, Moreno", disse assustado. "O que essas coisas estão fazendo aqui?" A explicação de Homero deixou-o ainda mais inquieta. Sentou-se para examinar as joias, uma por uma, com a meticulosidade de ourives. Num certo momento, suspirou. "Deve valer uma fortuna." No final, ficou olhando Homero sem encontrar uma saída para seu ofuscamento. "Caramba!" disse. Como é que a gente faz para saber se o que esse homem falou é verdade?" "E por que não?" disse Homero. "Acabo de ver que ele mesmo lava sua roupa e a seca no quarto igualzinho a nós, pendurado no arame." "Porque é avarento", disse Lázaro. "Ou porque é pobre", disse Homero. Lázaro tornou a examinar as joias, mas agora com menos atenção, porque ela também estava vencida. Assim, na manhã seguinte, vestiu-se com o que tinha de melhor, enfeitou-se com as joias que lhe pareciam as mais caras, pôs quantos anéis pôde em cada dedo, até no polegar, e quantas pulseiras conseguiu em cada braço, e foi vendê-las. "Vamos ver quem pede nota fiscal a Lázara Davis", disse ao sair, evaporando-se de riso. Escolheu a joalheria exata, com mais ares de prestígio, onde sabia que vendia-se e comprava-se sem muitas perguntas. E entrou apavorada, mas pisando firme. O vendedor, vestido a rigor, enxuto e pálido, fez para ela uma venia teatral ao beijar sua mão, e colocou as suas ordens. O interior era mais claro que o dia. Pelos espelhos e luzes intensas, e a loja inteira parecia um diamante. Lázaro, olhando pouco para o funcionário com temor que ele percebesse a faça, continuou até o fim. O funcionário convidou-se a sentar diante de uma das 3 escrivanias de Luís XV.
que serviam de vitrines individuais, e estendeu em cima do um lenço imaculado. Depois sentou-se na frente de Lázara e esperou. Em que posso servir? Ela tirou os anéis, as pulseiras, os colares, os brincos, tudo que estava à vista, e foi colocando sobre a escrivaninha, numa ordem de tabuleiro de xadrez. A única coisa que queria, disse, era conhecer seu verdadeiro valor. O joalheiro pôs o monóculo no olho esquerdo e começou a examinar as joias com silêncio clínico. Após um longo tempo sem interromper o exame, perguntou: "De onde a senhora é?" Lázara não havia previsto essa pergunta. "Ai, meu senhor", suspirou, "de muito longe." "Imagino", disse ele. Voltou ao silêncio enquanto Lázaro examinava-o sem misericórdia, com seus terríveis olhos de ouro. O joalheiro consagrou uma atenção especial ao diadema de diamante e colocou-o separado das outras joias. Lázaro suspirou. "O senhor é um virgem perfeito", disse. O joalheiro não interrompeu o exame. "Como sabe?" "Pelo seu modo de ser", disse Lázaro. Ele não fez nenhum comentário até que terminou e dirigiu-se a ela com a mesma parcimônia do princípio. "De onde vem tudo isso?" "Herança da minha avó", disse Lázaro com voz densa. "Morreu o ano passado em Paramaribo, aos 97 anos." O joalheiro olhou-a então nos olhos. "Sinto muito", disse, "mas o único valor dessas coisas é o peso do ouro." Pegou o diadema com a ponta dos dedos e fez com que brilhasse debaixo da luz deslumbrante. "Menos essa", disse. "É muito antiga, egípcia talvez, e teria um valor incalculável, se não fosse pelo estado dos brilhantes. Mas de todo modo, tem um certo valor histórico. Em troca, as pedras das outras joias, as ametistas, esmeraldas, os rubis, os opalas, todas sem exceção eram falsas. Sem dúvidas, as originais foram boas", disse o joalheiro enquanto recolhia as peças para devolvê-las. "Mas de tanto passar de uma geração a outra, as pedras legítimas foram ficando no caminho, substituídas por cacos de garrafa." Lázara sentiu uma náusea verde, respirou fundo e dominou o pânico. O vendedor a consolou. "É comum acontecer, senhora." "Já sei", disse Lázara aliviada. "Por isso quero me livrar delas." Então sentiu que estava além da farsa, e tornou-se ela mesma. Sem mais rodeios, tirou da bolsa as abotoaduras, o relógio de bolso, prendedores de gravata, as condecorações de ouro e prata e o resto das joias pessoais do presidente. Pôs tudo em cima da mesa. "Isso também?" perguntou o joalheiro. "Tudo", disse Lázaro. Os francos suíços com que lhe pagaram eram tão novos que teve medo de manchar os dedos com a tinta fresca. Recebeu-os sem contar. O joalheiro despediu-se na porta com a mesma cerimônia da recepção. Já de saída, segurando a porta de vidro para ela, atrasou um instante. "Uma última coisa, senhora", disse. "Sou aquário." No começo da noite, Homero e Lázaro levaram dinheiro ao hotel. Feitas todas as contas, faltava um pouco. De maneira que o presidente tirou e foi pondo sobre a cama a aliança de casamento, o relógio com a corrente e as abotoaduras, e o prendedor de gravatas que estava usando. Lázaro devolveu-lhe a aliança. "Isso não", disse. "Uma lembrança destas não se pode vender." O presidente admitiu e tornou a pôr a aliança. Lázaro devolveu-lhe também o relógio do colete. "Isso também não", disse. O presidente não concordou, mas ela o colocou em seu lugar. "Quem pode querer vender relógios na Suíça?" "Já vendemos um", disse o presidente. "Sim, mas não porque era relógio, que era de ouro." "Esse também é de ouro", disse o presidente. "Sim", disse Lázaro. "Só que o senhor pode até ficar sem se operar, mas não pode ficar sem saber as horas." Tampouco aceitou a armação de ouro dos óculos, embora ele tivesse outro par com armação de tartaruga, calculou na mão o peso das joias e pôs um fim às dúvidas. Além do mais, disse: "Isso basta." Antes de sair, tirou da corda a roupa molhada sem consultá-lo, e levou-a para secar e passar em casa. Foram embora na mondoneta, Homero conduzindo e Lázaro na garupa, abraçada só ao fim. As luzes dos postes acabavam de ser acesas. Na tarde malva, o vento havia arrancado as últimas folhas, e as árvores pareciam fósseis depenados. Um rebocador descia pelo rodando, com um rádio a todo volume que ia deixando pelas ruas uma trilha de música. Georges Brassens cantava.
Mon amour tient bien la barre. Le temps va passar por là. Est le temps est une barbare dans la gelatina. Par là, au son de a seu amor ne repouso e paz. Gente, me desculpa essa minha pronúncia, né, mas vocês sabem que eu não sou bilíngue. Vamos lá. Homero e Lázaro corriam em silêncio, embriagados pela canção e o cheiro memorável dos jacintos. Após um tempinho, ela pareceu despertar de um longo sono. "Caraca!", disse ele. "O quê?". "Coitado do velho", disse Lázara. "Que vida de merda". Na sexta-feira seguinte, 7 de outubro, o presidente foi operado numa sessão de 5 horas, que no primeiro momento deixou as coisas tão obscuras como estavam. A rigor, o único consolo era saber que estava vivo. Depois de 10 dias, foi levado para um quarto com outros doentes, que puderam visitar. Era outro desorientado e macilento, e com um cabelo ralo que se soltava com um puro roçado do travesseiro. De sua antiga altivez, só lhe restava a fluidez das mãos. Sua primeira tentativa de caminhar com 2 bengalas ortopédicas foi desalentadora. Lázara ficava para dormir ao seu lado, para economizar o custo de uma enfermeira noturna. Um dos doentes do quarto passou a primeira noite gritando com o pânico da morte. Aquelas vigílias intermináveis acabaram com as últimas resistências de Lázaro. 4 meses depois de ter chegado em Genebra, teve alta. Homero, administrador meticuloso de seus fundos exíguos, passou as contas do hospital e levou em sua ambulância com outros empregados que ajudaram a subi-lo até o oitavo andar. Instalou-se no quarto das crianças, que nunca reconheceu, e pouco a pouco voltou à realidade. Empenhou-se nos exercícios de reabilitação com um rigor militar e voltou a caminhar com sua bengala solitário. Mas mesmo vestido com a boa roupa de antes, estava muito longe de ser o mesmo, tanto por seu aspecto quanto por sua maneira de ser. Temeroso do inverno que se anunciava muito severo e que na realidade foi o mais cruel do século até aquela altura, decidiu regressar num barco que zarpava de Marselha no dia 13 de dezembro, contra a opinião dos médicos que queriam vigiá-lo um pouco mais. Na última hora, o dinheiro não deu para tudo, e Lázaro quis completá-lo escondido de seu marido com arranhão a mais nas economias das crianças. Mas também ali encontrou menos do que esperava. Então Homero confessou que havia pegado o escondido dela para completar a conta do hospital. Bem, resignou-se Lázara. Digamos que era o filho mais velho. No dia 11 de dezembro, foi embarcado no trem de Marsilha, debaixo de uma forte tormenta de neve. E só quando voltaram para casa, encontraram uma carta de despedida no criado mudo das crianças. Estamos acabando, pessoal. Deixou lá sua aliança para Bárbara, junto com a da esposa morta, que jamais tentou vender, e o relógio de corrente para Lázaro. Como era domingo, alguns vizinhos caribenhos que descobriram o segredo haviam acudido à estação de Cornavim com um conjunto de harpas de Vera Cruz. O presidente estava sem fôlego, com o abrigo de perdularo e um longo cachecol colorido que tinha sido de Lázaro, mas ainda assim permaneceu no boleia do último vagão, acenando com o chapéu debaixo do açoite do vendaval. O trem começava a acelerar quando o Homero percebeu que tinha ficado com a bengala. Correu até o extremo da plataforma e lançou-se com bastante força para que o presidente a agarrasse no ar. Mas ela caiu entre as rodas e foi destroçada. Foi um instante de terror. A última coisa que Lázaro viu foi a mão trêmula esticada para agarrar a bengala que nunca alcançou. E o guarda do trem que conseguiu agarrar pelo cachecol o ancião coberto de neve e salvou-o no vazio. Lázara correu apavorada ao encontro do marido, tentando rir entre as lágrimas. "Deus meu!", gritou para ele, "esse homem não morre de jeito nenhum". Chegou são e salvo, conforme anunciou em seu extenso telegrama de gratidão. Não se voltou a saber nada dele durante mais de um ano. Por fim, chegou uma carta de 6 folhas, manuscritas, na qual já era impossível reconhecer. A dor havia voltado, tão intensa e pontual como antes, mas ele decidiu não dar importância e dedicar-se a viver a vida do jeito que fosse. O poeta Aimé Césaire
Tinha lhe dado outra bengala com escutações de Nakar, mas estava decidido a não usá-la. Fazia meses que comia carne com regularidade e todo tipo de marisco, e era capaz de beber até 20 xícaras diárias de café na montanha. Mas já não lia o fundo da xícara porque seus prognósticos saíam ao contrário. No dia em que fez 75 anos, havia tomado uns cálices pequenos de esplêndido rum da Martinique, que caíram muito bem, e voltou a fumar. Não se sentia melhor, é claro, nem pior. No entanto, o motivo real da carta era para comunicar-lhes que se sentia tentado a voltar ao país para colocar-se à frente de um movimento renovador, por uma causa justa e uma pátria digna, nem que fosse apenas pela glória mesquinha de não morrer de velhice na própria cama. Neste sentido, concluía a carta, a viagem para Genebra tinha sido providencial. Conto de junho de 1979. Gente, terminamos então o nosso primeiro conto. E aí, pessoal, tivemos aí, ó, 1 hora de leitura. Vai ter alguns minutos a mais, porque eu vou falar mais algumas coisas, mas agora a gente está completando 1 hora de leitura. Então é isso, pessoal. Esse conto aqui me parece ser um dos maiores do livro, tá? Ele teve aí 40 páginas e o próximo que a gente vai ler agora vai ter 22. Então, provavelmente, a nossa leitura, essa daqui vai ter sido a nossa maior leitura. É, pelo que eu tô vendo aqui por alto, os próximos não passam de 30 páginas no máximo. É, isso mesmo. Os próximos não passam de 30 páginas no máximo. Então, essa foi a nossa maior leitura, o primeiro conto. Então a gente sabe aí que os próximos a gente vai conseguir, terminar mais rápido e assim termos mais leituras por, por dia. Pra vocês terem noção, esse livro tem 250 páginas, 255. Tirando as páginas ali que não tem conto, deve ter por volta de 250 páginas mesmo. E só esse conto teve 55 páginas. Então você vê como ele realmente é um dos maiores, porque a gente ainda tem 11 pela frente, sobraram-se 200 páginas para esses 11. Então, é isso, pessoal. Terminamos aqui o nosso primeiro conto, tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito, tá? Eu gostei, me envolveu. Pra vocês terem noção, esse episódio, ele tá sendo gravado do sábado para o domingo. Vai sair só na segunda-feira. E eu estava fazendo aqui outras coisas enquanto estava gravando ele. E eu estava fazendo as coisas e voltava para gravar ele. Eu, quando eu parava, eu ficava pensando no que eu tinha acabado de ler. Então, assim, me surpreendeu, sabe? Me surpreendeu. Como eu tive dificuldade com o primeiro livro que eu tentei ler, do Gabo, eu achei que eu não ia gostar tanto dessa primeira leitura até me engajar, né, na escrita dele, né. Mas eu achei essa escrita bem diferente do livro Cem Anos de Solidão. Então acho que por isso já consegui me engajar bem. Mas é isso, pessoal. Ó, nós lemos até a página, deixa eu ver aqui, 55. Então, a gente vai ter aí mais ou menos, eu acho que uns 20% de leitura. Vai estar escrito na descrição do episódio, tá bom? E é isso, pessoal. Fiquem com Deus, tá? Um abraço aí pra vocês e até a próxima leitura.